Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash, a última desta temporada, inteiramente dedicada ao mercado de inverno. A janela de transferências fechou ontem às 11h59 da noite e por isso, para que não vos falte nada, trazemos aqui as principais movimentações das últimas 24 horas. E a lista é muito longa, como é normal no último dia existiram mais movimentações, mais oficializações. Neste episódio temos 48 nomes para vos falar, apenas 32 de forma mais aprofundada e por isso mesmo não vamos perder muito mais tempo e vamos já começar a olhar para a nossa lista. Começamos o episódio de hoje com Alisson Santos, que foi oficializado no Napoli vindo do Sporting. A transferência já sabia que ia ocorrer nos moldes de um empréstimo que ia custar aos cofres napolitanos 3 milhões de euros, que depois teria uma opção de compra de 15 milhões de euros. Portanto, no bolo geral, o Sporting poderia ficar aqui com um valor a rondar a casa dos 18, 20 milhões de euros por esses valores. É um negócio impressionante de um jogador que há ano e meio estava no Figueirense, na Série C do futebol brasileiro e que agora já vale quase 2 dezenas de milhões de euros a um clube português. Um negócio impressionante. Um jogador que também tem feito por isso, verdade seja dita, era a arma secreta do Sporting, que tinha 3 golos na Liga dos Campeões em 157 minutos na prova milionária. Portanto, aqui perto de um golo a cada 50 minutos. Números muito interessantes, mas não obstante, era um suplente. O Sporting consegue encaixar aqui uma quantia muito boa, eventualmente por um suplente. Caso os 15 milhões não sejam acionados, essa cláusula de compra, o jogador volta com mais experiência ainda de um campeonato também ele muito competitivo. Portanto, um negócio aqui muito interessante para o Sporting. Digam-nos nos comentários se emprestariam ou não Alisson Santos nesta fase do campeonato, a faltar 6 meses, e 6 meses, claro está, os mais importantes, porque são 6 meses de muitas decisões, não só no campeonato, como na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões para o Sporting. 2 transferências de menor dimensão em Alvalade são as transferências de José Silva e Rafael Pontelo. Vamos por partes. José Silva, jogador do Sporting B, defesa esquerdo, 20 anos, jogador com vários jogos no Sporting B, a mostrar-se em bom plano na equipa secundária leonina na segunda liga. Tem cerca de 18 jogos, 2 golos, 3 assistências, um jogador importante no sistema de João Gião. Vai sair por empréstimo até ao final da temporada, não haverá opção de compra, ao que tudo indica. Não foi mencionado, mas a imprensa vai avançando que não há opção de compra. O jogador depois deverá regressar a Alvalade. Vai ser emprestado a um clube da Primeira Liga. Tem aqui um novo desafio, em princípio um desafio onde crescerá na carreira. Vai ser emprestado ao Aroca da Primeira Liga Portuguesa. Rafael Pontelo é um jogador já com diferente de José Silva, não tão jovem, já com experiências no estrangeiro, já foi campeão nacional inclusive pelo Sporting em 23-24, quando foi contratado, foi aposta no campeonato, poucos minutos, também verdade seja dita, mas foi aposta e tem essa medalha de campeão em casa. Já teve pelo Pavos, já teve no Auda, creio eu, da Letónia, se não estou em erro. Portanto, empréstimos aqui internacionais. Agora vai ingressar no Farense, nos Leões, mas de Faro, também um empréstimo de 6 meses até ao final da temporada. A viagem é curta, continuamos na segunda circular, passamos de Alvalade para a Luz, onde José Melro desvinculou-se do Benfica e vai ingressar no Marítimo. A transferência não indica aqui por que valores é que foram e se é que houve aqui algum valor nesta transferência. O que é certo é que o jogador assinou pelo conjunto insular até 2027, avançado ainda bastante jovem, 21 anos, estreou-se como sénior em 2020-21, portanto façam as contas, bastante jovem ao serviço da União de Santarém. Foi por lá que cresceu, é um jogador de Santarém, estreou-se na Liga 3, marcou inclusive alguns golos e deu bastante nas vistas no terceiro escalão do futebol português. Isso valeu uma transferência para o Benfica, onde se consolidou nos escalões de formação e na temporada passada, sobretudo, na equipa B. Esta temporada não teve tantos minutos quanto isso na segunda equipa do Benfica e por isso mesmo, em busca de mais minutos, sobretudo num bom conjunto como é o Marítimo, que é a equipa que está em primeiro lugar da segunda liga, tenta aqui ter uma chance de subir na carreira para um patamar onde tenha mais importância e mais responsabilidade também na equipa maritimista. Passamos do Benfica para o Futebol Clube do Porto. Há aqui a importância de dar nota de 2 transferências. Primeiro, de uma saída, falo do Gil Martins, foi uma transferência oficializada já mesmo no fim do mercado, nos últimos minutos. Sai do Futebol Clube do Porto para o Gil Vicente, portanto, um Gil no Gil. Uma transferência feita, também não sabem os valores, foi feita, o jogador assinou, isso sim é que é público, até 2028. É um jogador bastante jovem, só tem 4 minutos na equipa B do Futebol Clube do Porto esta temporada, mas em contrapartida tem 51 internacionalizações jovens pela seleção portuguesa, portanto 19 anos, médio ofensivo. O Gil é uma belíssima equipa da Primeira Liga, veremos se encontra espaço
espaço para brilhar. Gil Martins no Gil Vicente. A transferência mais sonante no Reino do Dragão foi a de Seko Fofana, jogador que era do Rennes, foi emprestado ao Futebol Clube do Porto, um empréstimo sem opção de compra, sem nenhum valor que o Porto tenha de pagar por este empréstimo, portanto, tudo a zeros, o Porto só vai ter mesmo um jogador durante 6 meses, depois, se impressionar, poderá efetuar uma proposta, se entender, mas para já o empréstimo não contempla essa opção. O que é sabido é que o jogador vai vestir a camisola 42, foi um jogador muito importante, não só no Udinese, mas sobretudo no LAN, ali por volta de 2022-23, onde o LAN consegue ir à Liga dos Campeões e faz uma temporada histórica no futebol francês. Seko Fofana era o jogador mais experiente, capitão da equipa, era um jogador, a joia da coroa, digamos assim, desse LAN que fez história e foi à Liga dos Campeões, visto na altura como um dos melhores médios, não só do campeonato francês, mas também a nível europeu. Saiu, entretanto, para o futebol saudita, regressou ao Rennes na última temporada e regressou ao futebol francês pela porta do Rennes, melhor dizendo, e agora veremos em que condições é que chega ao Futebol Clube do Porto. Se for as condições do LAN, perfeito, é um dos melhores médios que o Porto poderia pedir, sobretudo nestes contornos. Se for, enfim, já um jogador com 30 anos que se fazia muito valer pela sua capacidade física, se já estiver mais velho, se a passagem para a Arábia Saudita o tiver afetado, poderá não ser assim tão útil quanto isso, mas é um negócio ideal para o Porto de qualquer das formas, porque o Porto não gasta aqui nenhum valor com Seko Fofana e, na melhor das hipóteses, tem um excelente médio para reforçar aqui a equipa azul e branca, atual primeira classificada do campeonato português. Saímos dos três grandes e vamos falar do Futebol Clube Famalicão, que teve um último dia de transferências também bastante agitado. Falámos da transferência que aconteceu mesmo, Yassir Zabiri, jogador do Famalicão, marroquino, vai reforçar o Rennes, ou melhor, já reforçou o Rennes a troco de 10 milhões de euros. Um jogador bastante jovem que não começou a época a titular, curiosamente, começou mais no banco, era visto como uma arma secreta para ir entrando aqui e ali na equipa do Famalicão. Hugo Oliveira dispensou o jogador para ir ao Mundial Sub-20 pela seleção de Marrocos. Dispensou com muitas aspas, porque o jogador eventualmente iria voltar ao Famalicão. Deixou o jogador ir a esse Mundial e foi o melhor que poderia ter acontecido na ótica famalicense, porque o jogador não só foi ao Mundial, como foi um dos melhores jogadores desse Mundial, deu muito nas vistas no Mundial Sub-20. Depois, aos poucos, foi ganhando a titularidade no Famalicão, leva cerca de 4 golos em 14 jogos, melhor dizendo, pelo Famalicão, e isso valeu-lhe uma transferência agora para o Rennes, um conjunto que também tem formado muitos jovens e jovens com qualidade no panorama europeu. A transferência já feita por 10 milhões de euros, assina o contrato até 2029. Uma transferência que não chegou a acontecer em Famalicão foi a transferência de Gustavo Sá para o Al Ittihad, treinado por Sérgio Conceição. Esta transferência falou-se com muita força nas últimas horas de mercado, surgiu do nada e depois foi bastante falada, e ao início se falavam em 15 milhões de euros para o jogador para o Famalicão, depois esse valor foi crescendo ao longo das horas, já passou a 20, 25 milhões e já mais para o fim chegava aos 30 milhões, portanto seriam aqui valores, qualquer um deles, muito interessantes para o Famalicão encaixar nos seus cofres pelo seu capitão de equipa. É certo que seria uma perda também ela importante, mas por valores muito avultados. O que é certo é que no final da noite a imprensa foi avançando que Gustavo Sá recusou ir para o Al Ittihad. O que o Al Ittihad colocava em cima da mesa eram 18 milhões de euros de salário em 3 anos e meio para o jovem jogador português, internacional jovem, capitão da seleção sub-21, portanto muito dinheiro, e mesmo assim Gustavo Sá recusou. Essa proposta ficará no Famalicão, ao que tudo indica, até ao final da temporada, e depois tem contrato, veremos quanto dura a estadia de Gustavo Sá, uma das joias da coroa. Volto a usar a expressão porque neste caso acho que ainda se adequa ainda mais a Gustavo Sá, mesmo a cara deste Famalicão e deste projeto, sobretudo famalicense, vai continuar em Famalicão no que resta da temporada. A proposta foi recusada. Passamos do Famalicão para o Rio Ave, e foi uma das equipas mais ativas neste último dia. Rio Ave, Santa Clara, até o próprio Estrela da Amadora tiveram aqui muitas transferências, não vamos falar de todas, vamos falar aqui das principais. Já sabem, podem ir ao 00, pesquisar Rio Ave e aí sim vem com mais detalhe tudo o que aconteceu em Vila do Conde nas últimas horas. Quem diz em Vila do Conde diz também nos Açores e na Amadora, portanto podem ver essas equipas que tiveram mais transferências no nosso site. Aqui importa mencionar, e dei-me só um segundo porque o computador agora foi abaixo, lá está, é muita transferência, até o computador está aqui a fraquejar, mas vamos seguir com o Rio Ave. A primeira transferência que queremos mencionar é a de Jonathan Panzo, a defesa central inglês, que saiu do Rio Ave, já estava há temporada e meia, se não me engano, ou há uma temporada, ou chegou no verão do ano passado
passado, ou melhor, há 2 temporadas de 24-25, ou chegou no mercado de inverno de 24-25, portanto, por aí chegou a Rio Ave mais ou menos nessa altura. Esta temporada leva 14 jogos para a equipa vilacondense. Não era um titular absoluto, apesar de ser um jogador com algumas características físicas interessantes. Já se transferiu do Rio Ave para o Birmingham, regressa à Inglaterra, onde assinou até ao final da época. O jogador não voltará depois ao Rio Ave, mas para já assinou só 6 meses com a equipa do Birmingham. É um país que bem conhece, não fosse ele de lá, e não tivesse ele passado pelo Chelsea, pelo Nottingham e pelo Coventry City, portanto já passou por vários clubes do futebol inglês. Agora há uma nova experiência ao serviço do Birmingham. A saída mais importante deste último dia em Vila do Conde foi a de Clayton, avançado do Rio Ave, que marcou 28 golos com a camisola vilacondense em época e meia, portanto números bastante interessantes para este avançado. Vai sair, ou melhor, já saiu do Rio Ave para o Olympiacos, equipa também gerida por Marinakis. Vai reforçar o Olympiacos a troco de 5 milhões de euros, assinou até junho de 2029, é oficial, marcou uma era, de certa forma, aqui em Vila do Conde. O avançado já muito referenciado no nosso futebol, que até inclusive foi apontado aos 3 grandes, seja Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. Clayton foi muitas vezes falado, como o Marinakis detém o Rio Ave e detém também o Olympiacos. O Olympiacos perdeu Yaremchuk neste último dia, e a Marinakis via com muitos bons olhos aqui a eventualidade de Clayton ir para o Olympiacos. Foi, digamos que, promovido na hierarquia Marinakis e vai reforçar o Olympiacos. É o segundo jogador a fazer este caminho de Vila do Conde para a Grécia. O primeiro foi, como bem se recordam, André Luiz, não no último dia, mas há umas semanas atrás, que também foi para o Olympiacos. Falo agora de 2 jogadores que, em sentido contrário, ingressam no Rio Ave e que são 2 jogadores, 2 pontas de lança, que podem tentar colmatar esta ausência de Clayton. Não será fácil, mas há aqui um nome que me inspira alguma confiança. Falo de Tâmbolo Monteiro, o jogador que... Basta, enquanto há tanto esta ligação que às vezes até se torna monótono e talvez preocupante entre o Olympiacos e o Rio Ave, é bom ver que há um jogador que cresceu a pulso no nosso futebol, que vai ter agora uma oportunidade num dos bons clubes da Primeira Liga, como é o Rio Ave. Falo de Tâmbolo Monteiro, jogador que foi formado na Académica, teve muitos anos de Liga 3, onde passou pela Anadia, pelo São João de Ver, mais tarde ao Felgueiras. No Felgueiras foi onde despontou ainda mais, e se foi uma transferência para o Portimonense. No Portimonense esta temporada era capitão de equipa e tinha 11 golos, se não estou em erro, em 18 jogos, mais coisa, menos coisa, portanto... Números muito assinaláveis, e acho que tem tudo para vingar no Rio Ave. Veremos se será aposta ou não na equipa vilacondense. Custou 2 milhões ao Rio Ave. Outro jogador que também para essa posição, que não custou 2 milhões, custou um bocadinho menos, cerca de 1 milhão e 700 mil euros, foi Jalan Blessa, avançado do ex-Cesena, que também vai ingressar em Vila do Conde, também até 2030. Portanto, aqui 2 jogadores para a posição que era de Clayton. Veremos qual deles é que assume a dianteira para, enfim, assumir com... alguma dificuldade. Este Clayton não será um jogador fácil de substituir, mas para assumir essa posição de ponta de lança e ver se consegue marcar tantos golos como o avançado brasileiro. Jalan Blessa é um avançado que custou 1,7 milhões de euros, estava no Cesena da segunda Liga Italiana. Esta temporada tinha 4 golos e depois, ou melhor, e antes disso, tinha passagens um bocadinho periféricas pelo futebol europeu, passou pela Roménia, pelo Kosovo, pela Geórgia, portanto nunca esteve assim numa grande liga. Diria que agora é a sua grande oportunidade no futebol europeu pela Liga Portuguesa. Passamos do Rio Ave para o Alverca, que contratou neste último dia Raldney. Portanto, sabemos que o Alverca tem muitos jogadores brasileiros no seu plantel. Este é mais um, médio do ex-Gostep, do campeonato turco, onde realizou 18 jogos. Era mais a saltar do banco que este jogador conseguia ter minutos. Tem 27 anos. É também interessante o Alverca, que tem muitos jogadores jovens, é dos plantéis mais jovens do nosso campeonato, contratar aqui um jogador talvez para dar mais experiência, mais para balneário do que para rendimento imediato. Veremos como é que Custódio assume aqui as rédeas deste dossiê Raldney. O que é certo é que, além desta passagem pelo Gostep, onde não impressionou, não era um titular absoluto, já passou pelo Campeonato Brasileiro ao serviço do Náutico e do Goianense. Tem agora aqui uma chance no Campeonato Português. É um empréstimo válido até ao final da temporada.
Do Alverca vamos para o Tondela, Benjamin Kimpioka, outro avançado que era, ou melhor, outro jogador que era do campeonato turco, estava a serviço do Sivasspor, vai ingressar no conjunto beirão a título de empréstimo até junho de 2026, portanto mais 6 meses, ou melhor, 6 meses aqui no campeonato português. Tinha um golo em 19 jogos, não são assim números espetaculares, mas já passou pelo Sunderland, portanto tem são os vários pratos da balança. Se não tem grandes números assim atualmente ao serviço do Sivasspor, tem esta experiência de Sunderland, um clube histórico do futebol inglês, que na altura estava na League One, se não me engano, quando Kimpioka jogou ao serviço do Sunderland, portanto, certo, não é um campeonato tão vistoso quanto isso, não é a Primeira Liga, não é um Championship, mas ainda assim não deixa de ser um campeonato inglês competitivo, onde existe muita qualidade. Passou por lá, atualmente tem 25 anos, sueco, 6 meses em Tondela, duvido que vá tirar o lugar a Siabatcho, que parece ser o homem do leme na frente do ataque tondelense. Passamos de Tondela, regressamos a Lisboa, antes de irmos aos Açores. Falar de Stefan Lekovic, jogador que trocou de estrelas neste mercado de janeiro, saiu do Estrela Vermelha e ingressou no Estrela da Amadora. Também este jogador um empréstimo, jogador aparentemente interessante, 15 jogos, uns com titular, outros a sair do banco. Era um jogador que ia rodando entre essas duas hipóteses. 15 jogos, já passou na formação pelo Monza, futebol italiano, e pelo Villarreal B, futebol espanhol. Tem 22 anos, acredito que seja um jogador que ainda possa evoluir e acredito que possa ter algum rendimento já nesta equipa do Estrela, que teve muitas transferências neste mercado de inverno, portanto vai ser interessante ver como é que se compõe a equipa do Estrela da Amadora daqui em diante até ao final da época. Vamos a uma transferência do Santa Clara, falo do Marcos Victor. O Santa Clara também teve várias transferências neste último dia, caso queiram ver todas, já sabem, passem no nosso site 00.pt. Falamos desta porque vai-se complementar com outra mais à frente, já vos explico porquê. Marcos Vítor, jogador do Bahia, vem para os Açores num empréstimo com opção de compra, veremos se será ou não acionada no final da temporada. É um jogador que passou no Bahia, antes disso esteve no Ceará, na época passada, ao serviço do Ceará, jogou no Brasileirão, portanto tem essa experiência do principal escalão do futebol brasileiro, e é um jovem central. Veremos se poderá ou não ser aposta no Santa Clara. Aparentemente poderá ser para ocupar a vaga deixada por Luís Rocha. Luís Rocha, defesa já experientíssimo do nosso futebol, estava ao serviço do Santa Clara, era titular muitas das vezes, tem 22 jogos ao serviço dos açorianos nas mais variadas competições, entre o campeonato e a Taça de Portugal, portanto 22 jogos, jogador com muitos minutos ao serviço do Santa Clara, já com alguns anos, é certo, mas que ainda poderá ser bastante útil ao Vizela. O jogador transferiu-se, está em definitivo em Vizela, na segunda liga, assinou até 2027 e este é um jogador interessante, passo a explicar já porquê, porque pode ser visto aqui como um amuleto da sorte para muitas equipas da segunda liga. Ora, Luís Rocha, defesa central, tem tem 2 títulos de campeão da segunda liga e além disso tem 5 subidas à primeira liga já no seu currículo, portanto se quiserem, equipas da segunda divisão, se quiserem subir à primeira, pelos vistos basta contratar o Luís Rocha, que estão muito mais perto dessa possibilidade. Ora, o Santa Clara, agora saímos do Santa Clara e passamos a olhar para reforços da segunda liga. Além do Vizela, também temos aqui outros 2 jogadores que estavam na primeira liga, mas que vão dar um passo atrás e veremos se eventualmente depois darão 2 à frente. O Rafael Barbosa é o próximo jogador nesta lista, saiu do AFS. O AFS, que é uma equipa que está aparentemente condenada à descida de divisão, 4 pontos, último lugar, isoladíssimo na primeira liga. Ora, Rafael Barbosa era médio do AFS, um médio até com os números interessantes, tendo em conta a má época que o AFS vinha a fazer. 16 jogos, 2 golos, 3 assistências, não é espetacular, mas lá está. Tendo em conta o contexto, acaba por não ser mau. Desvinculou-se do AFS, ingressou no Leixões, a custo zero. O Leixões teve umas transferências interessantes também nestes últimos dias. Falo de Gonçalo Taboaço e de Miguel Sousa. Gonçalo Taboaço, guarda-redes, que era do Marítimo, e Miguel Sousa, médio, que era do Casa Pia. Portanto, a reforçar-se aparentemente bem aqui a equipa do Leixões. Veremos, ainda tem 29 anos, Rafael Barbosa, um jogador que ainda pode dar rendimento imediato durante algum tempo à equipa do Leixões. Foi formado no Sporting, já teve várias passagens por vários clubes da Primeira Liga Portuguesa, agora vai para o Leixões. Tiago Parente é outro jogador que dá ligeiro passo atrás, aqui num caso diferente, não se desvinculou do Estoril Praia, mas sim continua com contrato, vai apenas por empréstimo para a equipa do Felgueiras. E aqui é um caso mais diferente de Rafael Barbosa. Tiago Parente começa a época como titular no Estoril Praia, tem bons números até,
até, se não me engano, tem aqui apontado 3 golos e 2 assistências no início de temporada bastante vistoso por parte de Tiago Parente, foi inclusive chamado à seleção sub-21, no entanto acabou por perder algum espaço na equipa estorivista, vai agora na esperança de ter mais minutos ao serviço do Felgueiras, ainda tem 22 anos, poderá perfeitamente voltar ao Estoril Praia na próxima temporada e ainda ter bons números na Primeira Liga. Veremos o que é que acontece com Tiago Parente no futuro. Agora sim, uma pequena pausa, paramos para respirar, saímos do mercado português e passamos a olhar para o mercado estrangeiro, ainda aqui com muitos nomes. Eu peço desde já desculpa por são tantos nomes, se surgir alguma imprecisão, alguma falha, são mesmo muitos nomes, muitos números, muitos clubes, pode às vezes aqui sair uma coisa ao lado, peço desde já desculpa por isso, mas vamos avançar sem mais demoras para o mercado internacional e começamos com o Atlético de Madrid, que tem aqui 3 transferências, todas elas no último dia do mercado, portanto o Atlético bastante ativo nestas últimas 24 horas. Começo por Rodrigo Mendoza, médio do Elche, formado no Elche, passou lá grande parte da formação e foi lá onde deu os primeiros passos no futebol sénior, médio em crescendo claramente no futebol espanhol, já foi por 12 vezes internacional jovem pelas seleções de Espanha e agora tem aqui a sua primeira grande transferência, 16 milhões de euros, até um valor bastante avultado, diria eu, para um médio que para já ainda só tem esta experiência de Elche, mas que é jovem e lá está, o potencial também se paga, como é lógico. 16 milhões de euros para o Atlético de Madrid, que não gastou só estes 16 milhões no médio, também gastou mais 8 em Obed Vargas. Lembro-me do episódio de ontem, de manhã, onde falámos da possibilidade de Obed Vargas ingressar no Atlético de Madrid. Ora, aqui está, é oficial, Obed Vargas saiu do Seattle Sounders, foi para o Atlético de Madrid a troco de 8 milhões de euros. Estes 8 milhões, juntamente com aqueles 16, dão 24 milhões, era ali perto da casa dos 25, que era o que se falava do dossiê Yulman, que o Atlético tinha colocado em cima da mesa, portanto, aparentemente, em vez de atacar Yulman, se calhar o Atlético de Madrid preferiu aqui reorganizar e dividir este montante em Rodrigo Mendoza e Obed Vargas. Surgiu a possibilidade nas últimas horas do mercado espanhol, pelo menos era essa a intenção do Atlético de Madrid, de contratar Obed Vargas, foi feito, e de emprestá-lo a um clube em Espanha. Isso não chegou a ser oficial. Ainda há vários mercados em aberto, portanto ainda pode acontecer, mas duvido muito sinceramente, porque a ideia mesmo do Atlético de Madrid era que o jogador fosse ganhando já algum hábito ao campeonato espanhol. Estando fechado o campeonato espanhol, acho que não acontecerá, não irá nem para o campeonato grego, nem para o campeonato russo, é algo fora de questão. Será jogador do Atlético de Madrid nestes 6 meses. Infelizmente o clube não conseguiu colocá-lo noutro clube espanhol para ter mais minutos, que era isso que queria. Vai ser orientado por Diego Simeone. Outro jogador também será orientado por Simeone é um avançado, Ademola Lookman, confirmado no último dia do mercado de transferências a troco de 35 milhões mais 5 por bónus. O Atlético de Madrid vai buscar este avançado à Atalanta, um avançado que, enfim, cresceu também muito a pulso no futebol italiano. Lembro-me de atingir se calhar o auge na final da Liga Europa, em que ele resolve com um hat-trick na vitória da Atalanta sobre o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso há ano e meio, provavelmente, se não estou em erro, mas há umas quantas finais. Ademola Lookman resolveu essa final, ganhou, fez um hat-trick, portanto, jogador que já está muito rotinado no futebol europeu, tem agora aqui uma boa oportunidade pela porta do Atlético de Madrid para se calhar dar o salto. O Atlético de Madrid é um clube ligeiramente superior à Atalanta, veremos. Este não era o único, melhor, antes de falar do outro interessado que o Atlético de Madrid tinha debaixo de olho, permitam-me aqui recordar aqui o processo de Ademola Lookman, que no início do mercado de verão queria muito sair da Atalanta e inclusive houve ali um certo atrito com a direção do clube. Ele queria sair, não saiu, ficou pela Atalanta e só jogou a partir de final de setembro, início de outubro, portanto atrasou aqui a integração do jogador, mas já está numa fase onde era titular da Atalanta. Há a importância aqui de dar a nota que era um jogador que já queria sair há algum tempo, mas que só saiu agora no mercado de inverno. O Atlético de Madrid também queria contratar Marcos Leonardo, foi falado, ex-jogador do Benfica. A verba era mais ou menos a mesma, perto dos 40 milhões de euros, não conseguiu, é o único avançado que contratou
neste último dia foi Ademola Lookman. Saímos do Atlético de Madrid, que já teve aqui 3 contratações, já fomos bastante deles, e passamos para campeonato inglês. Angel Gomes vai mesmo sair do Marselha, já é oficial, vai para o Wolverhampton num empréstimo que contempla uma opção de compra de 7 milhões de euros. Portanto, aqui o Wolverhampton também, um pouco à semelhança do AFS, já está praticamente condenado à descida à segunda divisão do seu país, irá para o Championship, e Angel Gomes, vindo nestes moldes, com uma opção de compra de 7 milhões, que para um jogador que já passou, formado no Manchester United, com passagens pelo Lille e também pelo Marselha, parece-me aqui uma opção de 7 milhões de euros numa equipa de Championship seria um super jogador por um preço que não é assim tão alto quanto isso. Veremos se será acionada a opção de compra ou não no final da temporada. Um negócio interessante que também envolve aqui o Wolverhampton é a saída de Strand Larsen para o Crystal Palace. Custou 50 milhões de euros, mais 6 por objetivos, portanto pode chegar aqui perto da casa dos 56 milhões de euros esta transferência, e é um jogador que nesta temporada tem apenas um golo. Avançado norueguês que ao serviço do Wolverhampton apenas fez um golo, é claramente refém deste contexto delicado que o Wolverhampton vive, mas não deixa de ser interessante que aqui o Crystal Palace tenha dado esta quantia, este dinheiro todo, por um jogador que tem poucos números nesta temporada. Temporada passada tem mais gols, são cerca de 14, se bem me recordo, ao serviço do Wolverhampton, portanto tem qualidade, só não a conseguiu demonstrar nesta temporada. E há aqui agora uma ligeira pedra no sapato do Crystal Palace, porque Mateta interessava a meia Europa e estava muito perto de sair. Eu inclusive tinha forçado um bocadinho a saída do Crystal Palace. O que é certo é que no último dia falou-se da possibilidade de ele ingressar no AC Milan. Ora, o negócio não avançou. A imprensa foi falando de exames médicos, foi falando de uma certa desistência do Milan, e agora o Crystal Palace acaba por ter 2 jogadores semelhantes, que acho que não se vão complementar na frente de ataque do Crystal Palace, e 2 jogadores que valem muitos milhões. Veremos como é que será feita aqui esta gestão no Crystal Palace, mas Mateta já estava e fará companhia agora a Strand Larsen, novo reforço da equipa do Crystal Palace. Saímos do Crystal Palace para o West Ham e o Chelsea, portanto não vamos muito longe. Falo de Axel Disasi, a defesa do Chelsea, que não jogou nesta temporada, ainda não jogou pela equipa dos Blues, e que vai sair agora num empréstimo válido até ao final da temporada. Vai ser reforço da equipa de Nuno Espírito Santo. É uma defesa central francês, também já com bastante experiência na Premier League. Atualmente tem 27 anos e diria que vai ser provavelmente terá a entrada quase direta no 11 do West Ham, que também tem tido algumas dificuldades nesta temporada. Do West Ham vamos para o Sunderland, que contratou neste último dia Nilson Ângulo, ex-jogador do Anderlecht, que no início do mercado era muito apontado antes do mercado começar, ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto. Um extremo, as 2 equipas estavam no mercado por extremos. Este era um extremo equatoriano, bastante jovem, 22 anos de idade, que ia despontando com a qualidade no Anderlecht. Na altura que se falava, dizia-se que o valor do mercado dele andaria ali entre os 5 e os 10 milhões de euros. Ora, o Sunderland acabou de o contratar por 17,5 milhões de euros, portanto já não ingressará no futebol português. Atualmente está na Premier League ao serviço do Sunderland. Outra transferência, ainda no futebol inglês, amigos, está aqui a lista, tem muitos clubes ingleses, é a de Jeremy Jacquet, jogador que defesa central bastante jovem, que vai reforçar o Liverpool a troco de 60 milhões mais 10 por bónus, mas calma, não é para já. O jogador só vai chegar a Anfield na temporada de 26-27, portanto uma transferência feita já, mas para a próxima época, e uma transferência que faz algum sentido, na minha opinião bastante, apesar de o valor ser muito grande, mas o potencial paga-se, de um jovem com lá está, né? A propósito, muito potencial, muita qualidade, muito forte fisicamente, forte com a bola nos pés, que vem reforçar uma defesa que já está a ficar envelhecida. Falámos ontem deste rumor e demos conta de que Van Dijk, lá está, já tem a sua idade. Konaté é sempre associado ao Real Madrid. Joe Gomes também é um jogador que já está um bocadinho abaixo do que mostrou noutros anos e nunca foi um titular absoluto do Liverpool. Portanto, aqui uma certa renovação da defesa Red com Jeremy Jacquet. Agora sim, saímos de Inglaterra, vamos para a França, onde, lá está, já falamos deste nome hoje, Romain Yaremchuk, saiu no último dia do Olympiacos para o Lyon. Foi isto que fez com que o Olympiacos, acionasse a opção quase de compra de Clayton e que se virasse para o jogador e que fechasse essa contratação. Foi a saída de Yaremchuk do Olympiacos para o Lyon, um empréstimo
6 meses para a equipa de Paulo Fonseca, que custou 1,5 milhão de euros este empréstimo, portanto aqui a terem de pagar por um jogador já com 30 anos de idade, mas é um jogador que, digamos, pela sua experiência, como é algo sinónimo de golos, já passou pelo Benfica, é um bom jogador para ser num plantel de um Lyon que também tem muita juventude e se calhar precisa aqui de um bocadinho desta experiência. Recordo que neste mercado o Lyon já contratou também Endrick para essa posição, agora complementa Endrick com um jogador mais experiente, Yaremchuk, avançado ucraniano, 30 anos de idade, 4 gols esta temporada, veremos o que é que fará nestes 6 meses que faltam no campeonato francês. Outro jogador para o campeonato francês é Alain Saint-Maximin, estava sem clube, isto depois de se desvincular do Clube América por alegar racismo que os filhos sofreram no México, desvinculou-se do Clube América, sem clube decidiu regressar ao campeonato francês pela porta do Lens, custo zero, esta transferência lá está, como não tinha clube, foi a custo zero, assinou até ao final da temporada. O Lens, que é uma das equipas mais entusiasmantes do campeonato francês, vai dividindo o topo da tabela com o Paris Saint-Germain. Portanto, tem aqui uma contradição de peso de um jogador que já mostrou muita qualidade, não só no futebol francês, mas também, sobretudo, no futebol inglês, ao serviço do Newcastle. Chega agora nesta temporada para fazer estes 6 meses ao serviço de um bom conjunto do futebol francês. Vamos à Itália para falar de 2 transferências. A primeira, João Mário, lateral português, ex-Futebol Clube do Porto, 26 anos de idade, que vai sair, ou melhor, já saiu da Juventus e já ingressou também, que o problema que estou habituado a falar dos outros mercados e de alguns rumores, digo vai para essa possibilidade, agora não. Já aconteceu isto tudo que foi neste episódio, já é oficial, já aconteceu, amigos. Juventus perde João Mário, vai por empréstimo para o Bolonha. Não era um titular absoluto, já não jogava desde 6 de janeiro deste ano, tem 13 jogos pela Juventus, alguns a sair do banco, uma assistência, enfim, tem aqui uma oportunidade para ser utilizado numa boa equipa também do campeonato italiano, como é o Bolonha, que ainda está na Liga Europa, portanto há essa possibilidade do jogador ter também minutos no futebol europeu e mostrar-se num dos grandes palcos das grandes competições do nosso futebol. Não é Champions, é certo, mas é a Liga Europa e é também um bom palco, com boas equipas e bons jogadores. Passamos agora da Juventus, vamos para a Roma, da Juventus e do Bolonha para irmos para a Roma. Brian Zaragoza, jogador ainda vinculado ao Bayern, apesar de no Bayern só ter 7 jogos, ou seja, coisa pouca, e já foi há alguns anos atrás. Portanto, tem 7 jogos para o Bayern, estava nesta temporada ao serviço do Celta de Vigo, é um jogador espanhol, estava no Celta de Vigo, tem 26 jogos, era um dos jogadores importantes desta equipa do Celta, 26 jogos, 2 golos, 3 assistências, ou melhor, 4 assistências ao serviço do Celta, vai agora se calhar para um desafio mais aliciante ao serviço da Roma, uma equipa que luta... ou melhor, o campeonato italiano está ali todo embrulhado também no topo da classificação, agora já vai havendo alguma diferença, mas há cerca de um mês e pouco atrás as equipas estavam todas muito próximas. Isso quem é que nos diz que daqui a um mês não estará semelhante? E a Roma é uma boa equipa que, lá está, olha para esses lugares cimeiros do campeonato italiano da Série A com algum interesse e que se calhar com alguma probabilidade de estar lá. Portanto, veremos aqui a ingressão de Brian Zaragoza para a Roma a título de empréstimo. Última transferência de hoje, última oficialização. E já estou aqui um bocadinho cansado, malta, já bebi uma água, mas vamos acabar isto primeiro. Karim Benzema saiu do Al Ittihad para o Al Hilal e esta foi uma transferência que fez correr muita tinta, porque havia o interesse do Al Hilal neste avançado. No entanto, Cristiano Ronaldo está em greve, pelo menos é o que se vai dizendo para a Arábia Saudita, está muito descontente com o Estado árabe, porque acredita que está a favorecer a equipa do Al Hilal nesta luta pelo título, permitindo estas transferências e dando estes jogadores ao Al Hilal. É assim, o que sabemos é que agora a transferência está feita, portanto a greve aparentemente não há ter tido grandes resultados. Um jogador que no Al Ittihad esta temporada tinha 16 golos em 21 jogos, portanto apesar dos 38 anos, Benzema ainda vai marcando, ainda vai sendo um jogador bastante importante, vai agora se calhar para o grande candidato ao título saudita e é interessante porque tem 38 anos, está, ou seja, numa idade muito avançada, já não tem a capacidade física de outrora, mas mesmo assim custou 25 milhões ao Hilal. Portanto, a prova que o dinheiro abunda pelo futebol saudita, não olham a idades, querem ao jogador e estão dispostos a pagar o que for preciso, 25 milhões para um jogador de 38 anos. Amigos, antes de acabarmos, só olhar aqui para o meu caderninho para vos dar nota de
aqui de dois detalhes, basicamente olhar para dois jogadores que se falaram de uma eventual saída, que ainda não saíram, mas que é bem possível que ainda saiam, porque vão sair para mercados que ainda estão abertos. Falo de Mateus Reis, que se falava do rumor de ingressar no CSKA de Moscovo. Ora, o mercado russo está aberto até 19 de fevereiro, portanto ainda é bastante possível que Mateus Reis acabe por sair para o CSKA. E também de Eustáquio, jogador do Porto, que também se associou, que nem viajou com a equipa para Rio Maior no dia de ontem para o jogo contra o Casa Pia. Falava-se de uma transferência para a MLS. O nosso Pedro Jorge da Cunha, no direto das 8 da noite, disse-nos que falou-se também do LA Galaxy, mas como não era tão certo, não se noticiou isso. Ou seja, há esta hipótese, é um rumor. LA Galaxy e outros órgãos de imprensa portuguesa também falaram do LAFC, portanto, duas equipas de Los Angeles. Vamos ver para onde é que vai Eustáquio, que ainda é bem possível que saia, porque o mercado nos Estados Unidos da América só fecha em março, portanto tem mais que tempo para assinar por qualquer uma destas equipas. E dar aqui a nota também do campeonato grego, que só fecha no dia 6 de fevereiro, portanto ainda há uma hipótese de alguns jogadores saírem para estes campeonatos que fecham mais tarde que o mercado português e que grande parte dos campeonatos europeus. Por fim, e foi algo muito pedido nos diretos que fizemos ontem no YouTube e na Twitch, uma pequena lista de jogadores que ainda estão livres no mercado, que estão disponíveis para assinarem pelo vosso clube do coração, caso apresentem algum dinheiro, metam algum dinheiro em cima da mesa, certamente, porque alguns destes jogadores não serão baratos. Uma lista de vários nomes, vou passar a citar, não há que aprofundar muito sobre eles, porque neste momento nem têm clube. Raheem Sterling, conhecido de todos, internacional inglês. Kurt Zouma, também internacional francês, defesa central. Paco Alcácer, avançado espanhol. Jesse Lingard, inglês também com muita experiência, Manchester United, West Ham, por aí fora. Leo Bonatini, já passou pelo Estoril Praia. Dele Alli, outro médio também que dispensa apresentações. Tottenham, seleção inglesa. Alex Oxlade-Chamberlain, enfim, Arsenal, Liverpool, seleção inglesa, é outro que dispensa apresentações. Estes jogadores estão todos livres no mercado e podem assinar a qualquer altura por qualquer equipa. Juan Bernat, ex-jogador do Benfica, lateral esquerdo do PSG. E depois aqui, se calhar, uma lista de jogadores mais possíveis de ingressarem no nosso campeonato. Mateus Oliveira, que ex-médio do Farense, do Sporting, Vitória Sport Clube, por aí fora. Mário Rui, lateral ex-Nápoles, está livre no mercado, pode assinar por qualquer equipa. Bruno Wilson, defesa central ex-Vizela. André Moreira, guarda-redes, que se não me engano passou pelo Benfica, com passagens também pelo Atlético de Madrid, portanto disponível no mercado. Francisco Geraldes, médio formado no Sporting, e Sérgio Oliveira, ex-médio do Futebol Clube do Porto. Todos estes jogadores que acabei de elencar ainda estão disponíveis no mercado e a qualquer altura podem assinar por qualquer clube, não é preciso a janela estar aberta para isso acontecer. Meus amigos, da minha parte é tudo. Foi esta a temporada de Mercado Flash dedicada a esta janela de janeiro. Muito obrigado por acompanharem desde o início até agora. Foi uma bela aventura. Resta-me pedir, antes de terminar o vídeo, que caso tenham gostado deste vídeo, deixem o like, ajuda-nos sempre, e também subscrevam o canal para não perderem pitada do que sai no 00, e acreditem que é muito conteúdo diário que produzimos para todos vocês. Acho que vão gostar. Se gostam de futebol, não se vão arrepender certamente de subscrever o nosso 00. O Mercado Flash volta no verão. Até lá, resta-me agradecer pela companhia e desejar-vos uma boa temporada, uma boa reta final de temporada, que nós vemo-nos no verão. Portanto, muito obrigado e até lá.